Vamos passar aqui para outro jogo que está na nossa enquete. Mais uma vez, chamando o seu voto aqui. Qual o jogo da rodada do Brasileirão terá mais gols? Por enquanto, Vasco e Flamengo com 50% está na liderança. Cruzeiro e Atlético tem 18%. Fortaleza e Bahia, 24%. E Grêmio e São Paulo na lanterna, com 8% apenas. Esse jogo que acontece à tarde de domingo, 4 horas da tarde, lá na Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre. Um jogo de 6 pontos, né? O São Paulo é o terceiro, vai entrar nessa rodada como o terceiro com 15 pontos, o Grêmio é o quinto com 14 pontos, então quem vencer vai, né, deixar o outro para trás de uma forma ou de outra. O São Paulo que nesse momento está empatado, né? Ele está ali com outros times como o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, são 14 gols marcados, tem a terceira melhor defesa também empatada contra as equipes, melhor defesa com 7 gols sofridos. O Grêmio tem 12 gols marcados e 11 gols sofridos. O São Paulo só não fez gol em um jogo do Brasileiro. Por isso que eu estou falando que esse jogo vai ter gol. Acho que é difícil não imaginar que vai ter gol. Só não fez o gol em um jogo, foi naquele empate em 0-0 contra o Fortaleza, com um time misto, né? Tava olhando ali, tinha o clássico contra o Corinthians depois no final de semana, mandou um time mexido lá e foi um 0-0, conseguiu segurar o 0-0, mas em todos os jogos fez gols, não foi vazado em 3 partidas, contra o América, contra o Inter e esse jogo contra o Fortaleza. O Grêmio, por outro lado, se o São Paulo só não fez gol em um jogo, o Grêmio só não sofreu gol em 2 jogos, né? E também só não marcou em 2 jogos, então a tendência é ter bastante gol nesse jogo. Eu acho que vai ter pelo menos um de cada lado, né? Não acho que vai dar empate, vejo um vencedor, mas será aquele jogo que os dois times vão marcar. Essa é a minha sensação e é isso que leva a crer pelas estatísticas. O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 4-1 lá no mês passado, e aí na sequência depois 5 jogos de vencibilidade, como a gente citou lá no caso do Renato Gaúcho, 3 vitórias e 2 empates. Grêmio e São Paulo no Brasileirão. O Grêmio não perdeu jogando em casa, são 2 vitórias contra Santos e Inter, 2 empates contra o Red Bull Bragantino e também contra o Fortaleza, e o São Paulo não venceu como visitante, tá? Derrota para o Botafogo, empate contra o Coritiba, Fortaleza e o Corinthians, Fortaleza 0-0, Coritiba e o Corinthians também empates em 1-1, e a sensação era, o São Paulo tinha, até ontem, a maior sequência invicta do futebol brasileiro, 12 jogos sem perder, faz 1-0 no Sport, tendo uma vantagem de ter vencido no Retiro por 2-0, e leva 3 gols, escapa, né? Diminui o prejuízo, conseguindo a classificação nos pênaltis. E Copa do Brasil, bom é isso, né? Tem nem que se importar. Passou de fase, é o que importa, né? Fica a lição. Mas como é que chega? Né? Jogou na quinta-feira, um dia a menos de descanso contra o Grêmio, jogo fora de casa, ou seja, amanhã já está viajando para Porto Alegre, pouco tempo para trabalhar. Como o Dorival, que vinha nesse momento muito bom, vai conseguir trabalhar para um jogo complicado, esse duelo tricolor lá na Arena do Grêmio? Cara, eu acho que a fase do Dorival é boa, que até quando ele toma 3-1 o time passa, né? Eu acho que assim, é inegável que eu ainda acho que é uma fase muito boa. É claro, né? O melhor momento para você perder é quando você perde e classifica. Toma um susto desse, faz o time baixar a bola. Eu acho que o São Paulo acabou subindo, principalmente que fez um gol, né? Tinha ganhado 2-0 fora de casa, fez um gol. Eu acho que o São Paulo deu uma desligada assim, acabou tomando gols de bola parada também bem parecidos, né? O segundo e o terceiro gol do Sport, inclusive É o mesmo igualzinho, jogador Sabino, fez o gol, né? que foi o Sabino. Bem parecidos mesmo, que é uma coisa que o São Paulo tem que ficar ligado, né? Acabou de tomar 2 gols de bola parada e vai enfrentar um anfitrião complicado. O Grêmio em Porto Alegre sempre muito complicado de jogar. Pode ser o ano que for, pode ser o elenco que for, jogar contra o Grêmio lá sempre é muito difícil. E desafio para o São Paulo, né? Não sabia desse dado, que não tinha vencido como visitante ainda, né? A fase era tão boa que eu não tinha me atentado a isso. Então, é a hora da gente provar ali. Acho que os dois times vêm embalados, apesar da derrota do São Paulo. Classificou, ninguém vai nem lembrar dessa derrota aí, porque classificou. Isso, se eu fosse torcedor São Paulino, eu ia estar de boa mesmo. Óbvio que é complicado, né? Um amigo meu São Paulino eu vi, né? O São Paulo não pode ver uma vergonha que quer passar. O torcedor São Paulino ele ainda está um pouco
gato escaldado tem medo de água fria, digamos assim, né? Ele ainda é um pouco traumatizado por causa da fase recente do São Paulo. Mas no fim das contas, não foi vergonha nenhuma, porque passou. Então já era, velho. É bola pra frente. Complicado, cara. Qual que é o seu palpite pra esse jogo aí? Nossa, tem carinha de empate com gols, como você falou. O Lucas tá falando que vai ser. Tá com cara de 0-0. Eu não acho. Eu acho que vai ter gol. Eu acho que esse jogo aqui vai ter gol. Até uma questão de cansaço. Eu vejo um favoritismo do Grêmio, mas eu acho que sai em gol dos dois lados. Eu tô prevendo assim um 2-1, 3-2 ou um empate com bastante gols, porque tem são times que procuram bastante e tem jogadores que são capazes de balançar a rede do adversário.